Queridos, eu quero agradecer a Deus e a oportunidade do pastor Daniel, Fábio Daniel, nos convidar. Eu vim com uma equipe aí, vim com o meu filho, vim com um discípulo e um sobrinho e a Doroti, né? A mãe do pastor de vocês. E tem sido uma honra, assim, poder estar vendo aquilo que Deus está fazendo nesses dias aí, cara. Não conseguimos vir com o nosso ministério de louvor por conta da greve dos caminhoneiros, então eles tiveram que repor as escalas que ficaram para trás, mas eu quero muito um dia poder trazê-los aqui para adorar e ver aquilo que Deus está fazendo aqui com vocês. Queridos, eu dentro disso, eu falei, Deus, que o Senhor nos leve para lá, para que possamos ser bênção, para que possamos ser instrumento do Senhor naquele lugar. E eu sei que Deus tem feito grandes coisas aqui, e Ele vai fazer ainda mais através da vida de vocês. E o tema da palavra que nós passamos, eu quero mantê-las, mas tudo, irmãos, tudo o que vai ser falado entre hoje e amanhã depende desse momento. Desse momento. Se nós entendermos o que Deus quer fazer nesses dias, através da nossa vida, com toda a humildade, Deus, Ele quer usar você como um instrumento dele nesses dias. Muito, irmãos. Esses dias, não só os púlpitos das igrejas, as ruas, as escolas, as famílias, os trabalhos, os empregos, as empresas onde vocês fazem parte, os ciclos de amizades, eles precisam ver em nós uma verdadeira adoração. E a verdadeira adoração, eu quero chamar de adoradores reais nessa noite, aquilo que é a realidade. Nós, durante muito tempo, nós interpretamos muitas vezes um papel em que nós nem percebemos o quanto nós estamos sujeitos a Ele, mas como o Senhor, que nos conhece por dentro, como Ele nos vê nesses dias. A Bíblia conta a história, Mateus capítulo 15, que existia um grupo de pessoas, mas um grupo de pessoas que eles eram demais. Eles eram demais. Às vezes a gente ouve falar deles, a gente fica até com um pouco de raiva deles às vezes. Mas aqueles homens, naquela época, eles eram reconhecidos onde eles moravam. A Bíblia fala, Mateus capítulo 15, que Jesus, ele está com os discípulos dele, e os discípulos deles entram para se alimentar, e aí a Bíblia fala que os fariseus, eles estavam lá, e eles interrogam Jesus. Eles falam para Jesus, olha, como os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Eles quebram, eles violam os mandamentos. E Jesus fala assim, olha, mas vocês estão preocupados com eles, mas vocês também quebram os mandamentos. Vocês estão falando deles, mas vocês quebram os mandamentos. Vocês não honram os pais, vocês não honram a mãe de vocês. Vocês quebram, porque o que ele está dizendo ali, no momento das ofertas, naquilo que tinha que honrar a Deus, muitas vezes o pai estava passando necessidade, muitas vezes a mãe estava passando necessidade, e eles não atendiam as necessidades deles, porque eles tinham que atender as necessidades dos sacerdotes naqueles dias, dos religiosos naqueles dias. E aí o que acontece, irmãos? E Jesus ele fala algo. Os fariseus eles eram muito reconhecidos naqueles dias. Era o grupo de pessoas que mais estudava as leis, era o grupo de pessoas que mais conhecia da Torá. Eles sabiam tudo, parágrafo por parágrafo. Eles eram cumpridores da lei. Eles achavam que a salvação deles estava em guardar a lei. Eles eram zelosos pela lei, mas eles quebravam, porque em Jesus, irmãos, começa a nossa história.
E eles guardaram tanto a lei, eles guardaram tanto aquilo que era o costume da época, que eles não conseguiram ver Jesus. Eles não conseguiram perceber Jesus diante deles. Porque a própria lei dizia que do meio deles ia sair o guia que ia apacentar o povo de Israel, o Messias. E eles não conseguiram ver. E aí Jesus, no mesmo capítulo 15 de Mateus, Jesus fala assim: olha, bem profetizou Isaías a vosso respeito, que esse povo me honraria com os seus lábios, mas o seu coração estaria longe de mim. Então Jesus, ele já quebra um paradigma da sociedade aqui, onde aqueles homens eram admirados pelas pessoas, mas diante dele, aquele que conhece quem nós somos, aquele que sabe que antes das palavras serem formadas na nossa boca, ele já sabe aquilo que nós vamos dizer. Então, uma coisa é verdade: nós não conseguimos fugir dos olhos do Senhor. O salmista diz assim: olha, se eu fizer a minha cama no inferno, o Senhor está ali. Se eu subir a mais alta montanha, o Senhor está ali. Se eu descer ao mais profundo vale, o Senhor está ali. Então, nós estamos diante de um Deus que nos conhece, diante daquele que nos criou, daquele que nos formou antes. Olha, ele já sabia a nosso respeito antes mesmo de sermos formados. Ele conhece a gente. Conhece ou não conhece? Ele conhece ou não? Conhece. Ele nos conhece. Então, irmãos, eu quero falar para vocês que o versículo 23 do capítulo 4 de João, você pode abrir aí. Versículo 23 do capítulo 4 de João, do Evangelho de João, diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em verdade, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Mas veio a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Queridos, a palavra verdadeiros aqui, ela significa, olha só, no grego ele diz assim, aletinos, que não tem apenas o nome do objeto em consideração ou semelhança, mas que participa da essência do mesmo. Aqui está dizendo assim, que a palavra verdadeiro, ele não só declara, mas ele é participante daquilo que ele declara. Por quê, irmãos, que ele é participante daquilo que ele declara? Porque se nós somos feitos semelhantes a ele, a Bíblia diz que os seus caminhos são justos e verdadeiros. Então, eu não posso dizer com os meus lábios que ele é santo e eu não tornar-me parte dessa santidade. Esse é um padrão, a justiça, um padrão de justiça de Deus é aquilo que é aceitável para ele. A justiça de Deus, para Deus, a justiça que ele espera de nós é aquilo que é aceitável a ele. E não tem como eu dizer que eu o adoro, que eu o reconheço como Deus, que eu o amo como Pai, como Criador de todas as coisas, aquele que me deu a eternidade em Jesus, e eu viver uma vida que não o agrada e não condiz com as minhas palavras. E nesses dias, irmãos, nesses dias, o que se espera de nós como igreja, o que se espera de nós como jovens, o que se espera de nós, a futura geração, irmãos, está aqui. Eu estava dando uma olhada, né, tem alguns irmãos, né, casados aqui já com filhos pequenos.
Eu fico olhando para esse tipo de pessoas, de irmãos, de homens e mulheres. Nos primeiros dias da vida dos seus filhos, eles já estão trazendo para dentro da igreja, para dentro do templo. Sabe por quê, irmãos? Porque esse é o processo em que nós temos nesses dias de nos tornarmos semelhantes a Ele. Sabe como Samuel se tornou semelhante ao Senhor? Quando ele foi desmamado, quando ele foi entregue pela sua mãe no templo, e todos os dias da sua vida, a Bíblia diz que Samuel crescia naqueles dias, não só em estatura, como também em conhecimento. E ele crescia. E esse conhecimento, irmãos, é o que nós precisamos ter daquilo que Deus espera de nós nesses dias. O que a Bíblia diz a respeito de nós nesses dias? O que a Bíblia diz sobre o Eric e sobre você nesses dias? O que Jesus espera da sua vida nesses dias? Porque Ele espera algo de nós. Ele espera algo de nós. Nesse mesmo capítulo 4 de João, você vai ver que Jesus ele está quebrando algo aqui, que mediante ao costume daquela época, e se nós olharmos hoje na televisão, você vai ver que isso, nós não temos ideia do que isso significa. Mas a Bíblia diz que os discípulos dele tinham ido comprar alimento. Os discípulos sempre comendo, né, gente? Tinham ido comprar comida. A Bíblia diz isso. E nesse intervalo que os discípulos foram comprar comida, Jesus ficou sozinho e ele sentiu sede. E ele foi, né? Ele chega e ele vai conversar. E ele chega lá para tomar água e uma mulher está tirando água. E essa mulher então começa a conversar com ele. Só que essa mulher, ela era inimiga de Jesus. Não era costume na época os homens conversarem com as mulheres. Não era costume. Ainda mais com os seus inimigos. Aquela mulher samaritana, ela era uma palestina, situada num território palestino. Hoje nós vemos as guerras que tem entre os judeus e os palestinos. Eles não se relacionam. Eles eram muito inimigos. E ainda hoje são. E quando essa mulher está conversando com ele, ela está, na verdade, ela tenta falar para Jesus: olha, eu também estou esperando o Messias. E aí ela falou: olha, Jesus fala para ela: eu quero tomar um pouco dessa água aí. Ela falou assim: mas como que você vai tomar? Você não tem como tirar. E ele falou: olha, se você soubesse quem te fala, você pediria água e ele daria a água da vida. Ele falou: Senhor, mas você não tem nem como tirar, o poço é fundo. E ele começa a falar com ela, e ele começa a revelar algumas coisas para ela. Irmãos, a gente acha que às vezes Deus não está vendo aquilo que nós estamos fazendo. Às vezes nós vamos vivendo de um jeito, e a gente fala assim: ninguém está vendo, mas Ele está vendo. Jesus nunca tinha visto essa mulher. E Jesus fala assim: olha, ela fala assim: então peraí que eu vou buscar, né, vai lá buscar teu marido para eu dar água também. E ele fala assim: mas eu não tenho marido. E Jesus fala assim: olha, bem você falou, já tivesse 5 maridos e agora o que você tem não é teu. Daí ela fala assim: vejo que és profeta. E aí ele fala assim: porque eu estou te falando isso, você está dizendo que eu sou profeta? E Jesus começa a exortar ela, começa a repreendê-la, mas ele começa a revelar, na verdade, o coração e a vida daquela mulher. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, Ele aparecer na sua frente, o que Ele revelaria sobre a sua vida? O que Ele revelaria sobre a sua vida? Qual é a expectativa do céu na tua vida? Qual é a expectativa que o Senhor tem sobre a sua vida, cara? Você já parou para pensar? Eu tenho uma notícia para vocês nessa noite, né, do Senhor. Olha só, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Você pode abrir lá?
Mateus capítulo 7. Esses são os dias de nós revelarmos quem nós somos e quem nós temos nos tornado nesses dias. O segredo, olha só, o segredo não é apenas ouvir a palavra de Deus nesses dias. O segredo não é apenas adorar ao Senhor nesses dias, cantar ao Senhor nesses dias. O segredo hoje é descobrir aquilo que nós temos nos tornado com aquilo que nós temos ouvido. Apocalipse, quando o Senhor está trazendo aquelas revelações a João, ele fala assim, ele fala para João: olha, lembra-te, quando ele se dirige a uma determinada igreja, lembra-te do que tens ouvido e recebido da minha parte. Irmãos, aquilo que nós temos recebido da parte de Deus é a palavra de Deus, e essa palavra de Deus é ela quem vai gerar, é ela quem vai frutificar dentro de nós. E você vai ver que esse texto que nós vamos ler agora está muito relacionado com aquilo que eu tenho me tornado nesses dias, com aquilo que nós temos nos tornado nesses dias. Então lembra só, hoje e amanhã tem um recado do céu para você, tem um recado de Deus para você. Talvez hoje você está aqui, amanhã o inferno vai tentar te impedir de estar aqui. Isso aqui não é só para que esteja cheio aqui, não, irmãos, não é por isso, mas é porque Deus quer falar algo para você. Quando Jesus fala assim: olha, se você não tivesse vindo, se eu não tivesse vindo e não tivesse vos anunciado, então vocês tinham desculpa, mas agora que eu vim e anunciei, agora vocês não têm mais desculpa. Então, eles esperavam o Messias foi enviado, eles não tinham mais desculpa. Eles não poderiam mais ficar numa falsa esperança, porque a promessa foi se cumprida nele. Olha só, diz assim: assim toda boa árvore produz bons frutos, porém uma árvore corrupta produz frutos maus. Uma boa árvore não pode dar frutos maus, e nem uma árvore corrupta dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres? E então eu lhes direi abertamente que eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só, nós temos uma ideia de que nós podemos viver uma falsa ideia de viver uma vida muitas vezes sem compromisso, sem temor diante de Deus. E queridos, e muitas vezes pode dar certo, e pode dar certo. É como o pecado na vida do homem, da mulher, do jovem. O pecado, irmãos, quando ele é cometido, nem sempre ele é revelado na primeira vez. Nem sempre, porque o diabo vai dando corda para a pessoa, porque a intenção final dele é envergonhar essa pessoa, sabe, é acabar com essa pessoa, desmoralizar essa pessoa. Então veja só, aqui nós vemos, que algumas pessoas, elas até manifestam sinais e maravilhas no nome de Jesus, mas eles não são conhecidos de Jesus, porque a ideia que nós temos é que ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Jesus está olhando aqui, ele está observando. Mas por que acontece então, pastor? Por que as pessoas então conseguem expulsar os demônios? Por que eles operam sinais? Primeiro nós precisamos entender a Bíblia. A Bíblia diz que se nós oramos por aquela pessoa ali, a Bíblia diz que se ela tiver fé, vai acontecer. Correto? Foi o que aconteceu com aquele centurião, que seu filho estava doente, e Jesus falou: vamos lá na sua casa. Eu não posso ir, Senhor,
mas eu sou homem sob autoridade, e se eu disser a um dos meus soldados, vai lá e faz, ele faz. Então se o senhor liberar uma palavra aqui, vai acontecer. Fala, ó, segundo a tua fé se cumpriu. E quando ele retorna para casa, o filho dele nem sabia, mas naquele mesmo momento em que ele recebeu a oração de Jesus, ele foi curado lá, mas mediante a fé do seu pai. Então eu preciso entender isso. Segunda coisa, irmãos, a autoridade, ela vem do nome de Jesus. A Bíblia conta que Saul, mesmo já sido rejeitado por Deus, a Bíblia diz que ele se encontra com os profetas e ele começa a profetizar. Ou seja, o Espírito de Deus já tinha saído dele, mas ele está lá movendo. Por quê? Porque naquele mover, a presença de Deus estava ali. Então, vai acontecer a presença de Deus. Agora tem uma coisa. Um dia, nós estaremos frente a frente com Ele, diante dEle, onde as nossas obras serão pesadas. Queridos, e Jesus ele está dizendo aqui, que uma árvore boa, ela não pode dar frutos maus. E nem uma árvore má dá frutos bons. Agora eu quero falar para você, por que Jesus ele está ele está falando do homem aqui. Ele está falando por quê? Porque a sentença final, o exemplo final dele aqui, ele está falando do homem. Ele usa uma figura de linguagem daquilo que nós representamos nesses dias, como a Bíblia diz assim: se nós formos plantados como árvores juntos a ribeiros de águas, nós daremos fruto. Então, esse fruto que eu estou falando para nós, é o fruto para a eternidade da nossa vida. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Então deixa eu te dizer uma coisa, nós somos árvores. Nós somos como árvores desses dias. Mas o que se espera de uma árvore? O que se espera de uma árvore? Que ela, primeira coisa, dê fruto. Uma árvore frutífera. E o fruto serve para quem? Para alimentar as pessoas. Olha só. Então, nós precisamos ter em nós algo que alimente aqueles que estão à nossa volta, perto de nós. Essa é a expectativa de Deus na nossa vida nesses dias. E esses frutos, irmãos, esse fruto que nós vamos dar, está muito relacionado com aquilo que nós temos dentro de nós, aquilo que nós temos nos tornado com aquilo que nós temos ouvido nesses dias. Paulo diz assim: olha, eu não só estou comunicando para vocês o Evangelho, mas eu estou comunicando para vocês a minha própria alma, ou seja, aquilo que eu tenho me tornado com aquilo que eu tenho ouvido nesses dias. Nós temos ouvido uma palavra de Deus nesses dias, e a palavra de Deus, ela é alimento para nós, ela é alimento para nós. Esses dias eu ouvi uma ministração, eu tenho 45 anos, um pouco mais de 16 mil dias de vida, um pouco mais de 16 mil dias de vida. Agora olha só, uma pessoa normal, ela vai comer até 1 quilo de comida por dia, normal. Agora se você parar para pensar, 16 mil dias, dá em torno de quantas toneladas? 16 toneladas de comida. Falei comida, você já está até com fome, né, irmão? Mas pensa, armazena 16 mil quilos de comida em cima desse palco aqui. Eu vou ter que descer e vai faltar espaço aqui. 16 mil quilos. Agora olha só, irmãos, pensa numa máquina de comer que somos nós. Não sou só eu, irmão. Faça uma conta aí com seus dias também, 1 quilo por dia. Faça uma conta, tenta colocar assim
do seu lado para ver na tua estatura. Você fala assim: onde que vai tanta comida assim? Para mim você pode estar falando assim: eu sei, pastor, dá para ver um pouquinho da barriga. Mas você já imaginou? Agora para um pouquinho aí. E o fato de eu ter comido esses 16 mil quilos de comida durante esses 16 mil dias, lógico que tem dia que foi mais que 1 quilo, você está falando, né, irmão? Mas pensa só, se eu decidisse falar assim: agora eu não vou comer mais porque eu já comi 16 mil quilos de comida, você acha que daqui a 1 ano eu estaria vivo ou não? Não estaria. Não estaria. Olha o que Jesus está dizendo: não importa o quanto você estudou da Bíblia, o quanto você aprendeu dela, o quanto você provou dela, se você parar de ler ela, se você parar de praticar ela, você vai morrer. É o que ele está dizendo para nós. Sabe, irmãos, aquilo que nos trouxe até aqui não vai ser o suficiente para nos mover daqui para frente. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender nesses dias que esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com o Espírito Santo, é que vai me fazer como árvore frutificar nesses dias. Agora olha só, nós lemos do versículo 17, né, de Mateus capítulo 7. Agora olha o que o versículo 16 diz. A chave daquilo que nós lemos agora, ela está no versículo 16. Olha o que o versículo 16 diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Jesus está dizendo: colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Irmãos, quando você vai para Gênesis capítulo 3, versículo 18, diz assim, olha só, 16 em diante, quando entra o pecado na humanidade, lá no jardim, olha o que Jesus fala. Deus fala ao homem ele disse: porque destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que eu ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Olha o versículo 18, o que diz? Ela produzirá também espinhos e abrolhos. O que Jesus está dizendo é que aquela árvore que foi plantada para dar fruto, se ela começa a produzir abrolho, é porque ela está num estado de maldição. Se eu sou uma árvore, cara, bendita, se eu sou uma árvore frutífera, eu vou dar fruto segundo a minha espécie. Agora, se eu sou uma árvore maldita, por causa do pecado que habitava naqueles dias, eu vou começar a produzir abrolho. Sabe o que é abrolho? Sabe o que é esses espinhos aí, irmãos? O abrolho é como um cacto, redondo, ele é redondão assim, cheio de espinho, e ele tem uma flor bem bonita nele. Ele diz que a flor dele é bem sedosa, é muito bonita a flor desse cacto. Ou seja, irmãos, o pecado, ele até parece bom, ele até parece bonito, mas ele é ruim. E uma árvore que produz nesses dias espinho, eu quero te falar um pouquinho sobre essa árvore que produz espinho. Sabe qual é essa árvore que produz espinho? Sabe qual é esse abrolho na vida da igreja nesses dias? É aquele irmão que não consegue ninguém parar ali. Sabe aquele irmão que ninguém consegue estar do lado dele, que vai estar se incomodando com alguma coisa, sabe, não vai se sentir à vontade ali, sempre o cara vai estar reclamando de alguma coisa, sempre ele vai estar falando mal de alguma coisa, sempre ele vai estar suspeitando mal de alguma coisa, nada está bom para ele, nada está bom para ela. Sabe, irmãos, é uma vida de reclamação, não conseguimos ver a presença de Deus em lugar nenhum, e nós falamos: o problema está no louvor, o problema está na palavra do pastor, o problema está nos jovens, o problema está no ciclo de oração, o problema está na escola dominical.
E sempre vai ter um problema, e ele nunca vai olhar para dentro dele e ver o tanto de espinho que se formou nesses dias. Porque aqueles espinhos incomodavam, irmãos. O abrolho incomodava naqueles dias. Sabe por que muitas pessoas têm se afastado da igreja? Porque tem muito abrolho em vez de fruto nesses dias. Nós precisamos, irmãos, ainda que as nossas palavras sejam duras, elas precisam ter vida e elas precisam alimentar pessoas. Elas precisam saciar a fome das pessoas nesses dias. Eu estava conversando com um discípulo lá na igreja esses dias, e ele falou para mim assim, ele falou assim: pastor, eu almocei esses dias. Ele trabalha lá perto do Kedrick, lá o Tiago, e um jovem, irmãos, um ano e 2 meses de conversão, 1 ano e 2 meses de conversão. O cara está no primeiro amor, o cara, sabe, ele tá assim, apaixonado por Jesus. Ele faz abertura no culto, já, pastor Daniel, ele faz abertura no grupo de jovens, ele trouxe palavra de dízimos e ofertas. E sabe o que me assusta? É que ele tem mais entendimento do que muitos crentes velhos dentro da igreja. E aí, irmãos? Ele falou assim para mim: pastor, esses dias eu almocei e eu fui para a praça. Qual que é aquela praça ali, Tiradentes, aquela ali da 15, ali no final da 15? Não, Rua Barbosa é lá. Osório. Gente, pensa numa curva de rio ali. É ou não é, Danilo? A Praça Osório. Gente, ali tem homossexual, ali tem drogado, ali tem ladrão, ali tem bandido, ali tem gente boa, ali tem, irmãos, ali eu vou mudar o nome daquela praça ali. Eu vou falar que ali é a Caverna de Adulão, aquela de Curitiba. Ali, irmãos, é um lugar propício para pregar o evangelho. E esse menino sentou, almoçou. Pensa um menino boa pinta assim, pastor Daniel, um jovenzinho, casado não faz 5 meses que ele casou. Jovenzinho, boa pinta, cara, menino de Deus. Olha só, esses dias esse menino, ele veio de lá do Mato Grosso, casou, deixou tudo para lá e constituiu família aqui, fiz o casamento dele. Lá os pais dele têm muito dinheiro, ele podia morar lá, ele veio para cá, porque a esposa dele está se formando em odontologia, e ele quer constituir e começar a vida dele aqui. E ele desempregado, ele conseguiu um emprego, pastor Daniel, eles pagam aluguel. Aí diz que ele ficou tão feliz, oramos pelo trabalho e tal. Aí ele chegou para mim num dia e falou: pastor, não está muito bom lá não. Eu falei assim: por quê, filho? Ele falou assim: o salário é muito bom, eu preciso do dinheiro, mas eu recusei o serviço. E eu falei assim: por que você recusou, cara? Porque eles falaram que a gente tem que mentir para as pessoas lá, que a gente tem que maltratar as pessoas. Ele era um cargo de chefia e ele precisava ir segunda onda. E ele falou assim: eu não posso fazer isso, eu me sentia mal, pastor, eu não consigo tratar as pessoas mal. E eu abri mão do serviço. Cara, ele perdeu uns 2.000 por mês lá, para quem está precisando. E eu falei para ele: cara, Deus vai honrar você. Você honrou o nome dele. Hoje ele conseguiu um outro emprego, ele está no outro emprego. E esse menino estava na praça, sentado, e chegou um rapaz fumar maconha perto dele. Sentou do lado dele e disse: eu posso fumar um baseado aqui do teu lado? Ele falou assim: pode fumar. Aí ele ficou olhando assim. Daí o menino começou a fumar, um jovem começou a fumar. E ele pegou e falou bem assim: você não quer fumar não? Ele falou assim: não, eu não fumo. Você não fuma maconha? Eu falei assim: não. Mas por que você não fuma? Aí ele começou a falar de Jesus, cara. Ele começou a falar, a pregar. Ele começou a alimentar aquela pessoa. Começou a alimentar. E aquele jovem estava faminto, o espírito sedento da presença de Deus. Esse vazio ele preenchia com a maconha. Às vezes o cara preenche com bebida, às vezes com droga, às vezes com alguma coisa o cara ele faz para preencher aquele vazio. E daí diz que chega, irmãos,
Ele estava alimentando, ele estava alimentando a vida daquele rapaz. Aí daqui a pouco, pastor Daniel, chegou um outro crente, uma menina, crente, irmãos, sentou do lado, olha só, e ele me contando a história, sentou do lado dele, aí ficou a menina ali, aí ficou o jovem aqui, fumando maconha, e aí ele estava do lado assim, e aí ele perguntou assim, você está falando de... A menina perguntou, você está falando de Jesus? E, eu também sou crente. Daí o piá fumando maconha, você me dá uma bola aí, crente, começou a fumar maconha, e aí o Tiago olhou, eu falei assim, ele falou bem assim para mim, pastor, mas me deu uma vontade de bater naquela menina. Eu falei, fica tranquilo, filho, é assim mesmo. Ele falou assim, e quanto mais eu falava de Jesus para ela, quanto mais eu falava de Jesus para ele, ela vinha com coisa errada, pastor. Ela falou assim, mas na minha igreja pode fazer, na minha igreja tem isso, na minha igreja tem isso, Jesus não repreende isso não. E ele pregando o evangelho dele, falou assim, pastor, teve uma hora que eu tive que parar. E aí, irmãos, ninguém consegue ficar do lado do abrolho, irmãos, ninguém consegue. E essa menina, ela começou a falar coisas que vão contra a palavra de Deus nesses dias, mesmo estando dentro de uma igreja. Daí ela falou assim, lá nós tomamos um chá que deixa a gente bem doidão lá, do Daime. Eu falei assim, meu Deus, cara. Então as pessoas hoje, o que elas estão precisando, irmãos? Elas estão precisando hoje de alguém que as alimente. Jesus, é interessante Jesus, depois do sermão, do monte, depois de ter feito curas, depois de ter feito sinais, maravilhas, ele olhou para a multidão, ele falou assim, poxa, eu tenho pena de despedir a multidão desse jeito agora, nós precisamos dar alimento para eles, e agora nós precisamos alimentar fisicamente, nós precisamos dar um alimento físico para eles agora. E aí um dos discípulos falou assim, mas onde nós vamos comprar tanto pão para eles? Olha quantas, mais de 5.000 pessoas, não tem como, nós vamos precisar de muito dinheiro. Aí Jesus falou assim, olha, alguém deve ter alguma coisa aqui. Aí André ouviu Jesus conversando, ele foi lá, encontrou um menino, e esse menino tinha alguns pães e alguns peixes, cara. E Jesus então faz a multidão se assentar, e ele dá graças, ele ora, dá graças, e ele começa a repartir aquilo ali, e a Bíblia diz que ele alimenta toda aquela multidão, e ainda sobra 12 cestos cheios de pães e peixes. Ele espera que nós alimentemos nesses dias as pessoas. Como jovem, como eu vou alimentar alguém, cara? O jovem de hoje, Satanás tenta matar, mas deixa eu te falar uma coisa, Satanás não tenta matar tirando a vida não, cara, porque se você estiver bem, quer ver, vou pegar um jovem aqui, vem cá você, irmão, vem cá, você é um pai jovem, vem cá, olha só, como que é seu nome? Juliano, fica aqui Juliano. Juliano, pensa que o Juliano, ele é o jovem mais crente dessa igreja aqui, o exemplo, santo, um cara que ama Jesus. O Juliano, você quer ir para o céu, né, Juliano? Quer ir para o céu, então ele quer ir para o céu, já é um bom sinal. Agora eu preciso de alguém para representar aqui o diabo, cara. Vem cá, Gui, você está com touca, vem cá. Outro dia que tirou a touca da cabeça. Estou brincando, vem cá, fica aqui, fica aqui. O Guilherme vai representar o diabo agora, mas ele não é, gente, tá? Então ele vai representar o diabo. O Juliano, o Juliano quer ir para o céu. Quer ir, né, Juliano? Quer mesmo? Ele quer, né? Vai perguntar para a esposa, que a esposa nunca mente, irmãos. Ele quer ir para o céu. Agora vamos supor que o Juliano está dirigindo. Ele está dirigindo e o diabo vai causar um acidente e o Juliano vai morrer. Está repreendido, irmãos. É só uma encenação. Mas
Seria lucro para o diabo matar o Juliano assim ou não? Não seria nenhum lucro. O diabo não tinha. Por quê? Porque o Juliano quer ir para o céu. E se o Juliano é santo, se o Juliano está santificando a vida dele, vivendo a vida dele, cara, se o Satanás mata ele, ele fez um favor para o Juliano. É verdade, é ou não é? Então ele não quer matar assim. Mas sabe como que o diabo quer tirar a vida do Juliano? É matar a fé do Juliano. Quando a Bíblia diz que o diabo, ele quer roubar, matar e destruir, ele não quer matar você fisicamente, irmãos. Porque se você estiver bem com Jesus e você morrer, cara, é um prêmio. Você foi premiado, você foi promovido. Agora, se ele matar a fé do Juliano, ele não vai matar só a fé do Juliano. Ele vai atingir a esposa do Juliano, ele vai atingir o filho do Juliano, ele vai atingir aqueles que estão à volta dele, aqueles que um dia acreditaram nas palavras dele. Então, é isso que o diabo quer fazer nesses dias. E sabe o que ele está fazendo? Obrigado, Juliano, obrigado, Guilherme. Vocês são dois homens de Deus. Mas sabe o que ele quer fazer nesses dias? É colocar abrolhos ao lado das pessoas, para que esses abrolhos comecem a matar a fé, a incomodar as pessoas. Daqui a pouco, cara, a pessoa fala assim: eu nem vou mais nessa igreja. Ah, não, ali é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. Em um lugar onde eles precisam se alimentar. Irmãos, hoje você é como uma planta. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como que uma árvore ela vai frutificar? Como que uma planta ela vai brotar? Como que ela vai ser uma planta vistosa? Cara, nós precisamos entender sobre a terra. Nós precisamos entender sobre a terra. Eu acho que no interior do Paraná, a gente passa, quando a gente está vendo, a gente vê tanta plantação, tantas coisas. O segredo está na terra. Olha só o que a Bíblia diz, cara. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Olha só, então assim, o segredo para se frutificar, o segredo para dar frutos, é a terra. É a terra reter a chuva. A terra que retém a chuva, ela vai produzir frutos. E a que não retém a chuva, ela vai secar, ela vai morrer, a planta vai morrer. Agora, se ela tiver uma forma de armazenar, né, é como uma planta na terra, se aquela terra ela absorver a chuva, irmãos, ela vai, as raízes delas vão cada vez mais para baixo. As raízes delas vão ter nutrientes para sustentar aquela planta. Agora olha só, Deus, Ele está fazendo com que a palavra dEle caia sobre a nossa vida, como chuva nesses dias. E se nós retermos a palavra de Deus dentro do nosso coração, porque irmãos, eu posso dizer que eu amo ao Senhor, eu posso dizer que eu sou apaixonado pelo Senhor, eu posso cantar dizendo que eu sou apaixonado pelo Senhor, mas a Bíblia diz, Jesus fala assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Me ama. E os mandamentos é o que? Palavra. Se essa palavra que habita dentro de mim, eu conseguir guardar, e eu conseguir vivê-la nesses dias, essa palavra, irmãos, ela não vai parar em você, ela vai tocar na vida de outros, ela vai alimentar a vida de outros. Nós falamos assim, puxa, eu ainda sou muito novo convertido, não, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa,
Os discípulos de Jesus começaram com 3 anos de ministério. 3 anos. E esses caras mudaram o mundo. Por quê? Porque eles tinham um alimento na vida deles. Eles tinham um alimento na vida deles. 3 anos eles começaram a ser enviados. 3 anos eles começaram a viver, irmãos, em 3 anos, a tudo aquilo que eles ouviram a respeito do Senhor. Então deixa eu te dizer uma coisa, eu não posso começar a dar fruto só quando eu tiver 10 anos de caminhada, 15 anos de caminhada. Não, eu preciso dar fruto agora. As pessoas vão conhecer o quanto você ama Jesus agora, pelo fruto que você vai dar. E eu quero te falar uma coisa, esse fruto, irmãos, não é quantas pessoas você vai ganhar para Jesus, não. Esse fruto é sobre a sua vida. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que não amava, agora ama. Sabe, aquele que não conseguia se controlar, agora ele se controla. Aquele que era triste, só vivia triste, angustiado, deprimido, hoje se alegra, tem motivo para se alegrar em Deus. Cara, nós não temos tudo que nós queremos, mas nós já temos muito mais do que aquilo que nós merecemos muitas vezes. Cara, todos nós estávamos condenados, e a sua graça e o seu amor nos alcançou, mas ele não deve parar aqui. Nós precisamos nesses dias, irmãos, reter essa palavra de Deus na nossa vida, para que nós venhamos a saciar a sede de outros que estarão, que Deus estará colocando à nossa volta. E isso, irmãos, não está ligado a uma faculdade, isso não está ligado a um tempo de estudo, não, está ligado à sede que você tem da presença dEle. Por isso que eu estou falando para você, é tempo de nós queimarmos sim, é tempo de nós, irmãos, deixarmos a chama do Espírito de Deus aquecer os nossos corações. Sabe, irmãos, quando as pessoas chegarem perto de você, elas precisam sentir a presença de Deus na vida de vocês. Domingo, nós estávamos adorando a Deus na nossa igreja. Danilo, nós estávamos adorando a Deus. E uma moça que você ama muito foi lá na igreja domingo. E ela chegou lá e ela falou assim que todas as vezes que ela entrava, quando ela descia do carro, ela sentia a presença de Deus lá a hora que ela estava entrando no portão da igreja. No portão da igreja. E ela falou assim que naquele dia, domingo passado, ela não sentiu. Ela não sentiu a presença de Deus. E daí ela olhou para dentro de si e ela começou a orar ao Senhor: Senhor, puxa, talvez eu esteja em pecado, talvez alguma coisa comigo, me revela, Pai, o que está acontecendo comigo, me revela. Irmãos, e ela orava e Deus não falou com ela naquele momento. E eu estava adorando a Deus ali, e eu fui tomar uma água lá atrás na igreja, eu observei, eu entrei, eu passando na igreja, eu vi alguns irmãos indiferentes com Jesus. Eu vi alguns irmãos parados na igreja, sabe, o louvor, o pessoal esforçando para estar na presença de Deus, atrair a presença de Deus, mas alguns irmãos com o braço cruzado, sentado, sabe, brincando com os filhos no colo. E a presença de Deus, irmãos, Deus ele não vai manifestar num lugar onde ele não é reverenciado, onde ele não é adorado, onde ele não é temido. E eu peguei o microfone, e aquele dia o culto foi diferente. Ele começou de trás para frente. Mas é interessante, irmãos, como Deus, nesses dias, Ele está nos chamando para a intimidade nesses dias. Porque a intimidade é que vai fazer com que nós venhamos a ter fruto para alimentar as pessoas nesses dias. Sabe, não ter vergonha de estar na presença dEle. Sabe, não ter vergonha, cara, de adorá-lo, de aplaudi-lo. Cara, eu nunca vi ninguém assobiar na Bíblia, mas eu imagino que Davi fazia isso.
Eu imagino que algumas pessoas gritavam dentro, cara, quando eles estavam adorando a Deus. E às vezes, irmãos, nós estamos muito parados. O que o meu irmão vai pensar de mim ali? O que aquele irmão vai pensar? Eu não posso bater uma palma mais. Se eu der um glória a Deus, o que vai acontecer? Não, cara. Nós precisamos, nesses dias, reconhecê-lo. A Bíblia diz, olha só, irmãos, Deus está falando aqui, que nesses dias Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Deus está procurando aqui as verdadeiras árvores nesses dias. E se Ele está buscando e procurando aquilo que é verdadeiro, irmãos, talvez aquilo que nós estejamos oferecendo para o Senhor não seja verdadeiro. E nós precisamos entender que Ele merece o melhor de nós. Ele merece o melhor das nossas vidas, cara. Eu não posso dar a Ele apenas uma sobra ou um pouco daquilo que sobra da minha vida para Ele. Eu preciso me entregar para que Ele possa derramar sobre minha água, para que eu possa reter essa água, para que eu possa frutificar e poder alimentar aqueles que estão à minha volta. Eu creio nisso nesses dias. E para encerrar, irmãos, eu quero falar só a respeito daquilo que eu vou falar amanhã. O segredo para a nossa vida nesses dias é muito simples. É muito simples. É voltar para o primeiro amor. É voltar, irmãos. Sabe, ter aquela paixão por Jesus que eu tinha no começo. Talvez você fale assim: ah, pastor, mas eu nasci num lar cristão, eu nunca me desviei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu não tenho uma experiência de vida assim. Você não precisa ter. Você precisa ter um crescimento diário no relacionamento, na comunhão com Ele. Eu falo, é interessante, irmãos, que esses tempos atrás eu estava num encontro com Deus, e o rapaz estava ministrando, e eu estava sentado lá atrás, e eu ouvi o cara falar uma frase, e eu fiquei pensando. Eu falei assim: cara, você nascer na igreja não quer dizer nada nesses dias. Ele falou assim: Satanás nasceu no céu, e ele pecou. E eu fiquei pensando naquilo, cara. Às vezes nós nos orgulhamos de ter nascido na igreja, de nunca ter nos desviado. Nós corremos o mesmo risco dos fariseus. Sabe, nós corremos os mesmos riscos. Eles eram os mais preparados da época. E eles se orgulhavam daquilo. E agora Paulo fala que ele não tem orgulho de nada daquilo que ele conquistou. Ele falou assim: mas ele tem aquilo como perda. Ele falou assim: agora, o morrer em Cristo para ele era lucro. Sabe, irmãos, e morrer em Cristo significa viver nesses dias. Se eu cada dia eu morrer para mim, para as minhas paixões, para as minhas vontades, para os meus desejos, eu vou firmar mais o meu relacionamento com Jesus. Eu vou firmar mais o meu relacionamento com Deus. Eu vou ouvir mais a Ele. Sabe, é interessante, esses dias eu ouvi uma palavra, pastor Luciano Subirá. É interessante, irmãos, ele falando sobre o caminho. Sobre o caminho. Ele falou assim: até no caminho, irmãos, o relacionamento nosso com o Espírito Santo, é Ele quem vai dizer o caminho que nós devemos seguir. Ele fala que, Isaías fala sobre isso. Falou: haverá um caminho onde até os loucos andarão por ele. Ninguém vai errar esse caminho. Quem é esse caminho, irmãos? Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fala assim: ó, só que você vai estar andando nesse caminho, vai ter alguém atrás de você que vai dizer: ó, esse é o caminho, andai por aqui. Esse relacionamento que nós precisamos ter com Deus, cara, de saber para onde ir, de saber por onde andar. Sabe, queridos, sabe a hora que alguém chegar do seu lado, fala assim: Deus, o que eu vou oferecer para essa pessoa? Ele vai te dar uma porção da palavra que vai de encontro com a necessidade da alma daquela pessoa. Essas são as árvores que alimentam nesses dias. Amém, querido? Amém? Queria chamar o ministério de louvor aqui para nós dar mais um cheirinho nele aqui.
Eu queria que você pudesse ficar de pé também, começasse a orar. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já fui jovem como vocês também. Já fui. Hoje eu sou um jovem mais experiente. E eu gosto muito de fazer algo que eu aprendi a minha vida toda. Assim, nós precisamos ter algumas atitudes na nossa vida. E geralmente, irmãos, às vezes nós não temos alguns posicionamentos, porque nós pensamos assim: as pessoas elas vão me criticar, elas vão me falar sobre mim, elas vão pensar mal a meu respeito. Mas eu queria fazer hoje um desafio para você. Eu queria fazer um desafio para você. Sabe, de você que não tem sido essa árvore frutífera que Deus espera, mas que você quer começar a ser, cara. Sabe, você quer começar nessa noite. A Keila, minha esposa, ela fala algo bem interessante. Ela fala assim: aquilo que nós fazemos no natural muitas vezes reflete aquilo que acontece no espiritual na nossa vida. E eu queria fazer um desafio para você. Sabe, você que está aqui nessa noite, que Deus conduziu você até aqui para ouvir isso, e você fala assim: eu quero ser uma árvore mais frutífera. Eu queria convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente e cantar. Nós vamos adorar o Senhor agora. E fala assim: eu quero, gente. Eu não tenho do que me envergonhar. Não tenho. Eu quero ser uma árvore mais frutífera. Eu queria chamar você para vir aqui à frente e falar assim: Deus, a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. Meu coração vai ser diferente. Amém? Queria chamar você para vir aqui. Você não precisa ter vergonha. Você não precisa ter vergonha. Você, sabe por que você não precisa ter vergonha? Porque Deus vai honrar você. Sabe, Deus está vendo. A Bíblia diz assim: olha a palavra que eu falei. Se eu descer ao mais profundo vale, Ele vai estar ali. Se eu subir a mais alta montanha, eu não posso fugir disso. Eu nasci para isso, você nasceu para isso. Eu não consigo ser o melhor homem da terra. Eu não consigo ser. Às vezes eu erro, às vezes eu falho. Às vezes nós falhamos, cara. E quando nós falhamos, pastor, corremos para Ele. A Bíblia diz assim: que eu não lançarei fora nenhum daqueles. Aquele que vem a mim eu não lançarei fora. Eu não rejeitarei. Ainda que o seu pai e a sua mãe te rejeite, eu não te rejeitarei. Sabe por quê? Porque Ele nos vê como filhos. Sabe por quê? Ele deu uma esperança em nós, cara. Porque o segredo não está em nós. O segredo está no relacionamento com Ele. Na verdade, irmãos, é como se nós fôssemos uma máquina, um carro. Se não tiver alguém para conduzir, não adianta, irmãos. Deixe o Espírito Santo conduzir a tua vida nesses dias. Deixe Ele gerar fruto em você. O que Ele vai gerar em você é o que vai alimentar a vida dos outros. Amém? Feche os seus olhos. Nessa noite, olha aqui para mim. Não tenha vergonha, você que está aqui à frente. Cara, você é corajoso, você é corajosa. Sabe, esse reino é para nós. Cara, é isso que vai acontecer. Ainda que você esteja falando, cara, sabe, alimentando pessoas, e chegue um abrolho do lado, chegue um enviado do cão do lado, cara, você não vai perder a tua paciência, mas você vai alimentar o quanto você puder, porque o segredo não está em você. O segredo está nele. O segredo está no relacionamento com Ele. Baterá
forte e bate. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Enquanto eles continuam adorando, deixa eu falar uma coisa para você. Olha para mim aqui. Pode continuar, Danilo. Olha só, a Bíblia diz, nós falamos hoje, que o Senhor ele procura os adoradores. Os adoradores, aqueles que se tornam participantes. Um dia Jesus, saindo de um intenso jejum, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E depois de 40 dias de jejum e oração, a Bíblia diz que ele teve fome. E Satanás apareceu para ele. E Satanás apareceu para ele. E Satanás veio com uma pergunta, com uma proposta um pouco ousada diante dele. E ele falou assim: olha, se você prostrado me adorares, se você prostrado me adorares, eu te darei isso, eu te darei aquilo. Quem busca adoração é Satanás. Deus procura adoradores nesses dias. São os adoradores que vão encontrar com Ele. Então comece a ser participante nele. Sabe, comece a buscá-lo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Cara, não aceite nesses dias as propostas que o diabo colocar sobre a sua vida. Daqui sairão evangelistas, pastores, mestres, profetas. Sabe, profetas, irmãos. Daqui sairão aqueles que vão mudar a futura geração. Não se corrompa nesses dias. Não deixe o diabo tocar na sua vida nesses dias, cara. Adore ao Senhor, reconheça Ele, seja participante dele. Sabe, não tenha reservas para com Ele. Tenha um tempo na presença dele. Busque a presença dele. Não, lembre que eu falei, o que te trouxe até aqui não será suficiente para te manter. Você precisa continuar no relacionamento diário com Ele, em conhecê-lo, sabe, e você se aproximar dele, sabe, perguntar para Ele: Senhor, qual é o caminho que eu devo andar? Davi faria isso. Davi fazia isso: Senhor, eu vou por aqui. Deus falava: vai por aí. Eu vou para a guerra agora, vai. Mas Deus falava: não, agora para. Sabe, alguns de vocês vão ter que parar algumas coisas, porque mesmo parado nós estamos no propósito de Deus às vezes, cara. Sabe, quando Davi ele não foi para a batalha, Deus falou: não, para aí, espera um pouco. Mesmo parado nós estamos no propósito. O segredo é nós voltarmos para o propósito. Sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? É que você seja uma árvore frutífera nesses dias, cara. Sabe, é que você tenha com que alimentar pessoas. É que você tenha algo para saciar a fome daqueles que estão morrendo de fome. É que você tenha água retida para que possa saciar a sede daqueles que estão morrendo de sede. E muitos deles têm preenchido as suas vidas. Muitos jovens lá fora preenchido as suas vidas, as suas necessidades internas, que é um bom alimento, que é a palavra de Deus, que é a água que mata a sede, as necessidades da sua alma cansada, sedenta, sem vida. E nós temos essa água, nós temos esse alimento, cara. Por isso Jeremias falava: eu não posso conter dentro do meu peito. É como se eu morresse se tirasse isso de mim. E o interessante, irmãos, é que às vezes nossa voz nem é tão, a minha pelo menos nem é. Eu queria ter o dom que o Danilo tem, mas eu não tenho. Mas nem por isso eu deixo de cantar, Danilo. Esses tempos atrás uma pessoa chegou lá na igreja e falou assim: pastor, cara, nós ficamos um
culto inteiro cantando uma música. Um culto inteiro cantando uma música. Na reunião de pastores, ele chegou e falou: as pessoas lá na igreja gostam dessa música. Eu falei: gosta. Nós não cantamos para as pessoas, nós cantamos para Ele. É para Ele que nós cantamos. Então levante a sua voz e comece a dizer: olha, às vezes nós não vamos nem ter palavra. Para Ele, fala assim: ó, o lara-lara, o lara-lara, o lara-lara. Ele vai olhar para você e falar assim: esse é meu filho, essa é minha filha. Ele não está nem aí para a letra da música, Ele está aí para você. Ele não quer adoração, Ele quer um adorador. Ele quer adoradora nesses dias. Amém? Não me dá descanso, não. Tenho fogo encerrado em meu peito. Ele não me dá descanso. Não, não, não. Eu tenho fogo encerrado em meu peito. Não me dá descanso. Não me dá descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Fogo do teu Espírito. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Ei, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Ei, 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 ei. Deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar. Larará. Amamos a tua presença, Senhor. Levante as suas mãos, feche os teus olhos e adora Ele. Essa é a canção para Ele. Essa canção é para Ele. É para Ele. É para Ele. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor.
ia chegar os últimos dias e que Ele derramaria do seu Espírito sobre a igreja, sobre os seus. Os velhos sonhariam e os jovens teriam visões. Queridos, eu creio que Deus tem derramado do seu Espírito sobre as nossas vidas, para que você possa ter visão, para que você possa ser usado por Deus, para que você possa ser usado aonde você está, para que você faça a diferença, para que nessa cidade, na sua igreja, o reino de Deus possa ser anunciado, proclamado, e as coisas possam acontecer. Ele tem se derramado sobre a sua vida para que algo extraordinário aconteça. E você faz parte dessa geração. Você faz parte disso que Deus quer fazer na sua vida. E é apenas o início daquilo que o Senhor quer realizar na tua vida, na igreja onde você faz parte, para que essa cidade, para que este vale seja alcançado para o Senhor Jesus, para que as pessoas possam dobrar os seus joelhos e proclamar, anunciar e engrandecer o nome que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Queridos, o que nós estamos vendo esta noite é apenas um começo. Eu creio que amanhã Deus tem algo a mais ainda para nós. Amanhã é tarde, amanhã é noite, Deus ainda tem mais para se derramar sobre as nossas vidas. Uma unção sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o ministério que você tem, aquele ministério que Deus tem levantado. Deus tem mais. Deus tem mais para nós. Feche seus olhos. Pai, somos gratos, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito esta noite. Somos gratos por aquilo que o Senhor começou a fazer em nossas vidas nessa noite. Mas, Pai, somos gratos porque ainda o Senhor continuará a fazer nesses dias, através do Teu servo, ministrando as nossas vidas. Pai, nós queremos o derramar do Teu Espírito. Nós queremos o derramar do Teu Espírito, como foi, ó Pai, lá em Pentecoste, como foi em Atos dos Apóstolos. Nós queremos ver, ó Pai, o agir do Teu Espírito, como foi naqueles dias da igreja primitiva, como foi na vida daqueles homens, daquelas mulheres, Senhor, usados e ousados pelo Senhor, para manifestar a ação do Senhor naquelas vidas, naquele tempo, naquelas cidades. Pai, nós queremos ser esta geração que vai impactar este tempo. Nós queremos ser esta geração, ó Pai, que será impactada pelo Teu Espírito, para anunciar o Teu reino, para anunciar a Tua salvação, ó Pai. Nós queremos ser aquela geração, uma geração, ó Pai, comprometida com a Tua palavra, uma geração comprometida com o Teu reino, uma geração, ó Pai, onde o Teu Espírito Santo venha nos usar com todo o poder, com toda a ousadia, que possamos nos entregar de forma verdadeira, para sermos, ó Pai, usados pelo Senhor. Mais uma vez, ó Deus, faça sobre nós. Nós queremos ver o Teu agir neste lugar. Nós queremos ver o Teu agir nessa cidade, ó Pai. Age em cada um de nós com o Teu Espírito Santo, e que nós possamos, Senhor, buscarmos ter uma vida comprometida, de santidade, de lealdade com o Senhor. Age em cada um de nós, ó Deus, e que cada um que veio aqui esta noite possa sair repleto do Teu Espírito. Que o Senhor possa se transbordar sobre a vida de cada um, e que eles possam receber a unção do Senhor, e que por onde eles passarem, eles possam levar, eles possam exalar o bom perfume de Cristo. Que por onde eles passarem, as pessoas, ao olharem para cada um deles, possam ver algo diferente, possam ver a ação do Espírito Santo, possam ver Cristo nas ações, nas palavras, no semblante de cada um deles. Pai, é a nossa oração, é a nossa súplica nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar um pouco, querido. Nós estamos quase no final. Doni, tem algum
alguns avisos para você. Querido, obrigado pela sua presença. Obrigado porque você esteve aqui conosco. Do fundo do nosso coração, nosso desejo é que amanhã você possa estar novamente conosco, para continuar ouvindo uma palavra de Deus, para continuar sendo ministrados por um servo do Senhor tão especial. Que você possa estar conosco, para juntos buscarmos e nos alegrarmos daquilo que Deus tem feito na vida dele, naquela igreja lá em Colombo, e que Deus quer fazer também aqui em nossas vidas e em nossa igreja. Amém.